menino chorava toda a noite depois que a empregada ia dormir. Um dia, quando viu o que o pai dele fazia, entrou em prantos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O ventilador de teto girava preguiçosamente no quarto de Theo, um menino de 8 anos que morava em uma casa antiga e imponente no bairro da Aldeota, em Fortaleza. Era uma daquelas mansões tradicionais que resistiam ao tempo, com seus azulejos portugueses e janelas coloniais, contrastando com os modernos prédios que surgiam ao redor como cogumelos depois da chuva. Theo estava deitado em sua cama, os olhos fixos no teto, enquanto ouvia o som das ondas do mar ao longe se misturando com o barulho do trânsito da Avenida Dom Luís. Seu quarto era um refúgio repleto de brinquedos e livros, mas ultimamente nem mesmo seu videogame favorito conseguia distraí-lo das preocupações que ocupavam sua mente infantil. Seu pai, Caetano Vasconcelos, um respeitado professor universitário da UFC, estava diferente nos últimos meses. As mudanças começaram sutilmente. Primeiro foram os jantares em família, que se tornaram mais raros, depois as histórias para dormir, que foram diminuindo, até que seus encontros se limitaram a rápidos bom dia e boa noite, murmurados às pressas nos corredores da casa. O que mais intrigava Theo, porém, eram os estranhos rituais noturnos que seu pai realizava em seu escritório particular. Toda noite, precisamente às 9 horas, Caetano se trancava lá dentro, com uma misteriosa caixa retangular coberta por símbolos antigos que emitia uma luz azulada por baixo da porta. Os sons que vinham de lá eram ainda mais misteriosos. Vozes abafadas, murmúrios incompreensíveis e às vezes até mesmo risadas nervosas. Dona Yara, a governanta que trabalhava para a família há alguns meses, era a única que parecia compartilhar das preocupações do menino. Uma senhora de aparência serena e olhar penetrante, que sempre usava vestidos floridos e um turbante colorido na cabeça, típico das baianas que vendiam acarajé na praia de Iracema. "Oxe, menino, seu pai anda muito aperreado com alguma coisa", dizia ela, enquanto preparava o café da manhã, enchendo a cozinha com o aroma de tapioca quentinha e café passado na hora. "Mas não se avexe não, que isso passa." A mãe de Theo, Aurora Vasconcelos, tentava manter a normalidade na casa. Artista plástica conhecida por suas telas que retratavam a cultura cearense, ela passava cada vez mais tempo em seu ateliê no quintal, pintando com cores mais escuras que o habitual. Quando Theo perguntava sobre o comportamento estranho do pai, ela desconversava, dizendo que era apenas trabalho da universidade. Mas Theo sabia que havia algo errado. À noite, deitado em sua cama, ele podia ouvir os passos do pai no corredor, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo destino. O escritório, aquele cômodo que antes era um lugar acolhedor onde faziam juntos a lição de casa, agora parecia um portal para algo desconhecido e assustador. Foi numa dessas noites que Theo decidiu investigar. Esperou todos dormirem e, pé ante pé, aproximou-se da porta do escritório. A luz azulada escapava por baixo, dançando nas paredes do corredor como um rio fluorescente. Colou o ouvido na madeira antiga e conseguiu distinguir palavras soltas. Tratamento, progresso, alternativas. "Menino, que história é essa de tu ficar futricando à noite?" A voz de Dona Yara o pegou de surpresa, fazendo-o dar um pulo para trás. Ela estava parada no corredor, segurando uma xícara de chá de camomila, seu turbante agora substituído por uma touca de cetim. "Dona Yara, a senhora viu? A luz azul?" sussurrou Theo, apontando para a fresta da porta. A governanta franziu a testa, seus olhos escuros fixos na luz que escapava por baixo da porta. "Vi sim, meu filho. E não gosto nada disso. Essa luz não é natural. Não é coisa desse mundo, não." Ela se aproximou de Theo, baixando ainda mais a voz. "Já vi muito dessa zoada por aí, viu? Tem coisa que a gente não deve mexer, que pode trazer consequência." As palavras de Dona Yara plantaram uma semente de medo no coração de Theo. Daquela noite em diante, seus sonhos foram povoados por imagens da misteriosa caixa, símbolos brilhantes e seu pai desaparecendo em uma névoa azulada. Durante o dia, observava cada movimento do pai com atenção redobrada, notando como ele parecia mais pálido, mais cansado, como se algo estivesse sugando sua energia aos poucos. O comportamento de Theo começou a mudar. Na escola, seus professores notaram que ele estava mais distraído, menos participativo nas aulas. Em casa, passou a ter dificuldade para dormir, acordando no meio da noite com pesadelos. Suas notas, antes exemplares, começaram a cair, e ele passou a evitar brincar com os amigos no calçadão da beira-mar nos fins de semana, preferindo ficar em casa, vigiando a porta do escritório do pai. Aurora começou a se preocupar com as mudanças no filho.
Theo, que sempre foi um menino alegre e sociável, agora passava horas sentado na varanda, olhando para o nada, recusando-se até mesmo a tomar seu amado caldo de cana na barraquinha da esquina. As conversas com a psicóloga da escola não pareciam ajudar, e as tentativas de Aurora de animar o filho com passeios ao Beach Park ou à Praça do Ferreira eram recebidas com indiferença. A situação atingiu um ponto crítico numa tarde particularmente quente de setembro, quando o mormaço típico de Fortaleza fazia o ar parecer pesado como chumbo. Theo estava sentado na cozinha, mexendo sem vontade em um prato de mugunzá que Dona Yara havia preparado especialmente para ele, quando a governanta sentou-se à sua frente com uma expressão grave no rosto. "Meu filho, chegou a hora da gente conversar", disse ela, ajeitando o turbante cor de açafrão. "Tô vendo que tu tá sofrendo demais com essa história e não posso mais ficar calada." Ela olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos, e continuou em voz baixa. "Aquela caixa que seu pai guarda no escritório, ela não é uma coisa boa, não." Theo largou a colher, seus olhos arregalados fixos em Dona Yara. "A senhora sabe o que tem dentro dela?" "Sei não, meu filho, mas sei reconhecer quando tem algo errado. Aqueles símbolos são muito antigos, muito poderosos." "E essa luz azul?" Ela estremeceu visivelmente. "Já vi algo parecido quando morava no interior do Ceará, lá para os lados de Quixadá. Uma família tinha um objeto parecido, guardado por gerações, e aos poucos foi sugando a energia de todos, deixando só as cascas das pessoas que eram antes." As palavras de Dona Yara confirmavam os piores medos de Theo. Ele pensou no pai, cada dia mais magro, mais distante, com olheiras profundas sob os olhos. "E o que aconteceu com a família de Quixadá, Dona Yara?" A governanta suspirou profundamente. "Não acabou bem não, meu filho, mas nós ainda podemos ajudar seu pai. Tem que ter um jeito de quebrar esse encanto antes que seja tarde demais." Foi nesse momento que Aurora entrou na cozinha pegando o final da conversa. "Que história é essa de encanto, Dona Yara?" Sua voz tinha um tom de advertência que Theo nunca havia ouvido antes. "Dona Aurora, me perdoe, mas não posso fingir que não vejo o que está acontecendo", respondeu Dona Yara, erguendo-se da cadeira. "O menino está sofrendo, o professor Caetano está cada dia pior, e essa casa está ficando mais pesada que chumbo. Tem algo sugando a energia dessa família, e a senhora sabe disso." Aurora colocou as mãos na cintura, seu rosto normalmente sereno, contorcido em uma expressão de irritação. "A senhora está assustando meu filho com essas histórias de interior. Não temos nenhum objeto mágico nesta casa, e eu agradeço que pare de alimentar essas fantasias." Mas Dona Yara não se intimidou. Com a sabedoria de quem já viu muito na vida, ela olhou diretamente nos olhos de Aurora. "Dona Aurora, a senhora pode negar quanto quiser, mas no fundo sabe que tem algo errado acontecendo. E quanto mais tempo passar, pior vai ficar. Já vi isso acontecer antes, e não quero ver essa família se acabar do mesmo jeito." As palavras da governanta pareceram atingir Aurora como um tapa. Por um momento, sua máscara de calma vacilou, e Theo pôde ver o medo nos olhos da mãe. Mas ela rapidamente se recompôs, endireitando os ombros. "Theo, vá para seu quarto, preciso conversar com Dona Yara em particular." O menino hesitou, olhando entre as duas mulheres. Dona Yara fez um pequeno gesto com a cabeça, incentivando-o a obedecer. Relutante, ele se levantou e saiu da cozinha, mas não foi para o quarto. Escondeu-se atrás da porta, o coração batendo forte enquanto ouvia a discussão que se seguiu. "A senhora não tem o direito de assustar meu filho com essas histórias de assombração", disse Aurora, sua voz tremendo ligeiramente. "Já temos problemas suficientes sem precisar lidar com superstições." "Dona Aurora, me diga uma coisa. A senhora consegue explicar o que acontece naquele escritório todas as noites? Consegue explicar por que seu marido está definhando na nossa frente? Por que seu filho não dorme mais direito?" Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som distante do trânsito na avenida e o zumbido do ventilador. Quando Aurora voltou a falar, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. "Não é da sua conta, Dona Yara. O que acontece nesta casa é assunto nosso. Pelo contrário, Dona Aurora, quando uma criança está sofrendo, é assunto de todos que têm coração. E eu não vou ficar parada vendo essa família se destruir por causa de um objeto amaldiçoado." Theo ouviu o som de cadeiras sendo arrastadas e rapidamente correu para as escadas. Dali, viu sua mãe sair da cozinha com passos firmes, seguida por Dona Yara, que mantinha a cabeça erguida apesar da evidente tensão no ar. "A senhora está demitida", declarou Aurora, sua voz cortante como uma faca. "Quero que arrume suas coisas e saia desta casa até o final do dia." Dona Yara não pareceu surpresa com a decisão. Com dignidade, ela ajeitou o turbante e olhou uma última vez para Aurora. "Eu vou, Dona Aurora, mas antes preciso lhe dizer uma coisa. Aqueles símbolos na caixa, eles são runas antigas, e a única maneira de quebrar o poder delas
é através do fogo. Se a senhora realmente quer salvar sua família, vai ter que queimar aqueles símbolos antes que seja tarde demais. Na manhã seguinte à saída de Dona Yara, a casa na aldeota parecia ainda mais silenciosa que o normal. Theo acordou com o som dos passarinhos que costumavam pousar nas mangueiras do quintal. Mas nem mesmo seu canto alegre conseguia dissipar a atmosfera pesada que pairava sobre a residência. Durante o café da manhã, servido por uma nova empregada que sua mãe havia contratado às pressas, Theo notou que seu pai mal tocou na tapioca com queijo coalho que estava em seu prato. Caetano parecia mais abatido que nunca, as olheiras profundas contrastando com a palidez do rosto, enquanto digitava freneticamente em seu celular. "Pai, o senhor não vai comer?" perguntou Theo, tentando chamar sua atenção. Caetano levantou os olhos do telefone por um breve momento. "Não tô com fome, filho. Preciso resolver umas coisas na universidade." Ele se levantou da mesa, deixando o café praticamente intocado, e seguiu para seu escritório. Aurora observava a cena com um olhar preocupado, mas manteve-se em silêncio. Theo percebeu que ela também estava diferente. Suas mãos, normalmente firmes quando segurava os pincéis em seu ateliê, tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Foi então que Theo decidiu que precisava agir. As palavras de Dona Yara sobre as runas e o fogo não saíam de sua cabeça. Durante a aula na escola alto padrão, ele não conseguiu se concentrar nas lições de matemática. Em vez disso, passou o tempo desenhando os símbolos que tinha visto na misteriosa caixa de seu pai, tentando memorizar cada detalhe. Na hora do intervalo, em vez de brincar de pega-pega com os colegas no pátio, ele foi até a biblioteca. A bibliotecária, Dona Conceição, uma senhora simpática que sempre cheirava a alfazema, estranhou ver o menino ali naquele horário. "Oxente, Theo, que foi que deu em tu para estar aqui numa hora dessas? Não quer brincar lá fora não, menino?" "Dona Conceição, a senhora tem algum livro sobre símbolos antigos, tipo runas?" A bibliotecária ajeitou os óculos pensativa. "Eita, que assunto mais diferente. Deixa eu ver aqui." Ela caminhou entre as estantes, murmurando para si mesma, até encontrar um livro empoeirado sobre mitologia nórdica. Theo passou o resto do intervalo folheando o livro, comparando os símbolos que havia desenhado com as runas ilustradas nas páginas amareladas. Para sua surpresa, encontrou algumas semelhanças. As marcas na caixa de seu pai pareciam mesmo ser runas, como Dona Yara havia dito. Quando voltou para casa à tarde, Theo estava determinado a descobrir mais sobre o mistério. Aproveitando que sua mãe estava no ateliê e seu pai ainda não havia chegado da UFC, ele se esgueirou até o escritório. A porta estava destrancada, algo raro nos últimos tempos. O ambiente estava diferente do que ele se lembrava. Os livros de literatura brasileira que antes ocupavam as prateleiras haviam dado lugar a grossos volumes de medicina. Na mesa, além do computador coberto por post-its, havia uma pilha de exames e receitas médicas. Foi então que ele a viu. A misteriosa caixa, guardada em uma gaveta entreaberta. Com o coração aos pulos, Theo a pegou com cuidado. De perto, pôde examinar melhor os símbolos. Eram mesmo runas, entalhadas em uma capa que, surpreendentemente, parecia ser de couro sintético. Curioso, ele abriu a caixa e seu coração quase parou. Era um notebook. Um computador comum, apenas com uma capa diferente. A luz azulada que via por baixo da porta vinha da tela quando estava ligado. Mas antes que pudesse investigar mais, ouviu o som do carro de seu pai estacionando. Rapidamente, guardou o notebook exatamente como estava e saiu do escritório. O coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Durante o jantar, Theo observou seu pai com outros olhos. Caetano mal tocou na comida novamente, e vez ou outra levava a mão ao peito, como se sentisse algum desconforto. Em um momento, teve um acesso de tosse que fez Aurora correr para buscar um copo d'água. "Mainha", Theo chamou sua mãe mais tarde, quando estavam sozinhos na sala. "Por que o pai tem tantos livros de medicina no escritório?" Aurora congelou por um momento, suas mãos parando de dobrar a roupa que tinha acabado de passar. "Theo, você entrou no escritório do seu pai?" "A porta estava aberta", ele respondeu, sentindo o rosto queimar. "Mãe, o que está acontecendo com o pai? Por que ele está sempre trancado lá dentro falando com o notebook?" Aurora sentou-se pesadamente no sofá, parecendo subitamente muito cansada. Por um longo momento, ela ficou em silêncio, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, pegou as mãos de Theo entre as suas. "Meu filho, tem algumas coisas que eu e seu pai precisamos conversar com você. Mas não hoje, tá certo? Amanhã prometo que vamos explicar tudo." Naquela noite, deitado em sua cama, Theo podia ouvir as vozes abafadas vindas do quarto dos pais. Sua mãe parecia estar chorando, e as palavras tratamento e especialista chegavam até seus ouvidos. A luz azulada do escritório continuava acesa,
escapando por baixo da porta. Mas agora, ele sabia que não era nenhuma magia. Pelo menos, não do tipo que Dona Yara imaginava. O dia amanheceu com uma chuva fina em Fortaleza, daquelas que os moradores chamam de chuvisco, trazendo um alívio temporário para o calor típico da cidade. Theo acordou mais cedo que o normal, ansioso pela conversa que seus pais haviam prometido. Encontrou sua mãe na cozinha, preparando um mingau de milho que encheu o ambiente com um aroma acolhedor. "Cadê o pai?" perguntou ele, notando a ausência de Caetano à mesa do café. "Ele teve que ir mais cedo para o UFC hoje, filho", respondeu Aurora, evitando seu olhar. "Mas volta mais cedo. Aí a gente conversa, tá?" Na escola, Theo mal conseguiu se concentrar nas aulas. Seu pensamento estava fixo nas descobertas do dia anterior. O notebook com a capa de runas, os livros de medicina, as conversas sussurradas de seus pais. Durante a aula de português, a professora teve que chamá-lo 3 vezes para que respondesse uma pergunta sobre verbos. Quando finalmente chegou em casa, encontrou seus pais sentados na sala de estar. Seu pai parecia ter envelhecido anos em apenas um dia, mas havia algo diferente em seu semblante. Talvez um misto de alívio e resignação. Aurora segurava a mão de Caetano com força, como se buscasse coragem. "Sente aqui, filho", chamou Caetano, indicando o lugar ao seu lado no sofá. "Precisamos conversar sobre algo importante." Theo sentou-se, sentindo o coração acelerar. Seu pai pigarreou antes de começar a falar. "Filho, você deve ter notado que eu ando diferente nos últimos meses. Mais distante, sempre trancado no escritório. É por causa do notebook com as runas?" Theo não conseguiu se conter. Caetano trocou um olhar surpreso com Aurora. "Sim, tem a ver com isso. Mas não é bem o que você está pensando. Aquela capa foi um presente dos meus alunos da pós-graduação. Eles sabem que eu gosto de mitologia nórdica e mandaram fazer especialmente para mim." "Mas por que o senhor fica trancado lá toda noite?" Foi Aurora quem respondeu, sua voz suave, mas firme. "Seu pai está fazendo um tratamento, Theo. Um tratamento médico. As consultas são online com um especialista de São Paulo." "Tratamento?" Theo sentiu um frio na barriga. "O senhor está doente, pai?" Caetano respirou fundo antes de responder. "Sim, filho. Os médicos descobriram um problema no meu pulmão. É por isso que eu ando cansado, tossindo muito. Mas não precisa ficar assustado. Estou fazendo o tratamento certinho e os médicos são muito bons." "Foi por isso que a luz ficava acesa até tarde? O senhor estava falando com os médicos?" "Isso mesmo", confirmou Caetano. "São sessões de terapia e consultas online. O médico de São Paulo recomendou que eu fizesse terapia também para ajudar a lidar com tudo isso. E como a diferença de horário às vezes é complicada, acabo tendo que fazer as sessões à noite." Aurora se aproximou mais de Theo, passando a mão por seus cabelos. "A gente não queria te preocupar, meu amor. Por isso não contamos antes. Mas agora percebemos que foi um erro. Você ficou assustado, imaginando coisas..." "A Dona Yara disse que a caixa estava sugando sua energia", murmurou Theo, sentindo-se um pouco bobo agora. Caetano deu um sorriso cansado. "Não é a caixa, filho. É a doença e os remédios que às vezes me deixam mais cansado. Mas sabe de uma coisa? Hoje mesmo o médico disse que o tratamento está funcionando. O tumor, quer dizer, o problema no pulmão está diminuindo. E o senhor vai ficar bom?" "Vou sim. Os médicos estão muito otimistas, inclusive estão planejando fazer uma cirurgia em breve, para resolver de vez." Theo abraçou o pai com força, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Aurora se juntou ao abraço. E por um momento ficaram assim, unidos, deixando que todo o medo e a tensão dos últimos meses se dissolvessem naquele gesto de amor. "Desculpa por ter entrado no seu escritório sem permissão", murmurou Theo. "Tudo bem, filho. Eu que peço desculpas por ter deixado você preocupado. Prometo que, de agora em diante, vou ser mais aberto sobre tudo isso." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Theo dormiu tranquilo. Mas antes de adormecer, lembrou-se das palavras de Dona Yara sobre queimar as runas. Será que era apenas coincidência que o tumor de seu pai tinha começado a diminuir? Pensou em como seria bom encontrá-la novamente para contar que seu pai estava melhorando e agradecer por sua preocupação. No dia seguinte, Aurora decidiu ir até o endereço que Dona Yara havia deixado na Praia do Futuro para tentar recontatá-la. Afinal, apesar de tudo, a governanta sempre havia sido carinhosa com Theo, e seu zelo, mesmo que um pouco exagerado, vinha de um lugar de preocupação genuína. Aurora dirigia devagar pelo calçadão da Praia do Futuro, os olhos atentos procurando o número que Dona Yara havia deixado como referência. Theo ia no banco de trás, ansioso para rever a antiga governanta. O endereço os levou a uma pequena vila de casas coloridas, todas com vista para o mar. "É aqui, mainha. Número 247.
exclamou Theo apontando para uma casa azul turquesa com jardineiras floridas nas janelas. Aurora estacionou o carro e ambos desceram sentindo a brisa marinha no rosto. Aproximaram-se do portão e tocaram a campainha. Após alguns momentos, uma senhora de idade apareceu. "Bom dia", cumprimentou Aurora. "Estamos procurando por Dona Yara. Ela trabalhou em nossa casa até recentemente." A senhora franziu o senho, confusa. "Dona Yara? Não conheço nenhuma Yara por aqui não, minha filha. Moro nessa casa há mais de 30 anos. Mas esse foi o endereço que ela deixou", insistiu Aurora, mostrando o papel com a letra caprichada da ex-governanta. "Oxe, deve ter algum engano. Aqui só mora eu e meu marido. Nunca nem aluguei quarto para ninguém." Theo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como era possível? Dona Yara tinha sido tão real, tão presente em suas vidas nos últimos meses. Ele ainda podia sentir o cheiro do mugunzá que ela preparava, ouvir sua voz contando histórias do interior. Decepcionados, voltaram para o carro. Aurora parecia perturbada, mexendo nervosamente no volante enquanto dirigia de volta para casa. "Mãe", chamou Theo de repente. "A senhora lembra quando a Dona Yara começou a trabalhar lá em casa?" Aurora ficou em silêncio por um momento, como se tentasse organizar as memórias. Ela apareceu um dia procurando emprego. Foi logo depois que seu pai começou o tratamento. "E a senhora viu os documentos dela? Carteira de trabalho?" "Theo, por que você está perguntando essas coisas?" "É que..." Ele hesitou. Às vezes parecia que ela sabia das coisas antes de acontecerem. Como ela sabia das runas. E do tratamento do pai, mesmo antes da gente contar. Aurora parou o carro em um sinal vermelho, sua mente voltando aos meses anteriores. De fato, havia algo estranho em como Dona Yara sempre parecia estar no lugar certo na hora certa, como sabia exatamente o que dizer ou fazer quando a família mais precisava. "Lembra daquela vez que eu estava com febre alta?" continuou Theo. "A Dona Yara apareceu no meu quarto de madrugada com um chá de ervas que ela disse que tinha aprendido a fazer em Quixadá. No outro dia, a febre tinha passado completamente." Aurora lembrava-se bem daquela noite. Ela havia adormecido na cadeira ao lado da cama de Theo, e quando acordou, encontrou o filho dormindo tranquilamente, uma xícara vazia na mesa de cabeceira. Na época, não questionou, estava apenas aliviada que ele havia melhorado. "E o senhor da barraca de coco", acrescentou Theo. "Lembra que ele disse que nunca tinha visto a Dona Yara, mesmo ela dizendo que comprava coco dele todo dia?" As coincidências começavam a se acumular em suas mentes. Pequenos detalhes que isoladamente não significavam muito, mas juntos formavam um padrão intrigante. "Mãe", disse Theo baixinho, "e se a Dona Yara não for normal? E se ela for tipo aquelas pessoas especiais das histórias que aparecem quando alguém precisa de ajuda?" Aurora queria dismissar a ideia como imaginação fértil de criança, mas não conseguia. Lembrou-se das palavras da governanta sobre as runas, sobre como elas precisavam ser queimadas para ajudar na cura de Caetano. Naquela mesma noite, depois que Caetano se recolheu para sua sessão online, Aurora foi até o escritório. O notebook estava sobre a mesa, sua capa com runas brilhando suavemente sob a luz do abajur. Com cuidado, ela removeu a capa. Olhou para os símbolos entalhados no couro sintético, pensando em tudo o que havia acontecido. Era uma bobagem, claro, superstição. Mas... "Mãe?" A voz de Theo a surpreendeu. Ele estava parado na porta, ainda de pijama. "A senhora vai queimar as runas?" Aurora olhou para o filho, depois para a capa em suas mãos. "É uma loucura, não é?" "A Dona Yara disse que ia ajudar o pai", respondeu Theo simplesmente. Mãe e filho se entreolharam por um momento. Então, sem dizer uma palavra, Aurora pegou uma caixa de fósforos da gaveta. Juntos foram até o quintal, onde havia uma pequena churrasqueira que raramente usavam. Sob o céu estrelado de Fortaleza, com o som das ondas ao longe, Aurora colocou a capa com runas na churrasqueira. Suas mãos tremiam levemente quando riscou o fósforo. A chama pegou rapidamente no material sintético, consumindo os símbolos antigos em uma dança hipnótica de luz e sombras. A semana seguinte trouxe mudanças surpreendentes para a família. Caetano começou a apresentar sinais visíveis de melhora. Sua cor voltou gradualmente, o apetite aumentou, e a tosse que tanto o incomodava diminuiu consideravelmente. Durante uma consulta online com seu médico em São Paulo, recebeu notícias animadoras. "Professor Caetano", disse o médico ajustando seus óculos na tela do computador, "os últimos exames mostram uma redução significativa do tumor. Na verdade, nunca vi uma resposta tão positiva ao tratamento em tão pouco tempo. O senhor está fazendo algo diferente?" Caetano olhou confuso para a tela. "Não, doutor, apenas seguindo o tratamento conforme prescrito."
Bem, seja o que for, está funcionando extraordinariamente bem. Acho que podemos começar a planejar a cirurgia mais cedo do que esperávamos. Aurora e Theo, que ouviam a conversa da porta do escritório, trocaram um olhar significativo. Nenhum dos dois havia contado a Caetano sobre a queima da capa com runas. Como explicar algo que nem eles mesmos entendiam completamente? A vida na casa da aldeota começou a retomar sua normalidade. Caetano voltou a jantar com a família, seu apetite renovado permitindo que ele desfrutasse novamente da culinária local que tanto amava. As sessões noturnas no escritório ficaram menos frequentes e ele voltou a passar mais tempo com Theo, ajudando-o com as lições de casa e até mesmo retomando seus passeios de domingo na Praia do Futuro. Uma tarde, enquanto pai e filho tomavam água de coco na barraca do seu Zé, Theo não resistiu e perguntou: "Pai, o senhor sente falta da capa do notebook?" Caetano pareceu surpreso com a pergunta. "Sabe que é engraçado você perguntar isso? Eu procurei por ela outro dia, mas não consegui encontrar. Sua mãe disse que deve ter se perdido na última arrumação." "E o senhor ficou chateado?" "Na verdade, não", respondeu Caetano pensativo. "Até me sinto mais leve sem ela. É como se aqueles símbolos estivessem me prendendo de alguma forma. Meio bobo, né?" Theo sorriu, lembrando-se das palavras de Dona Yara. Não era nada bobo, era exatamente o que ela havia dito que aconteceria. Os dias se transformaram em semanas e logo chegou o momento da cirurgia. A operação foi realizada em Fortaleza mesmo, no Hospital São Carlos, onde uma equipe de cirurgiões, incluindo o especialista de São Paulo, realizou o procedimento com sucesso. Na sala de espera, Aurora e Theo aguardavam ansiosamente por notícias. Foi quando Theo viu algo que fez seu coração disparar. Uma senhora com um turbante colorido passou rapidamente pelo corredor, seu perfume familiar deixando um rastro no ar. "Mãe, a Dona Yara!" ele exclamou, levantando-se de um pulo. Aurora olhou na direção indicada, mas o corredor estava vazio. "Theo, você deve estar imaginando coisas." "Não, mãe, era ela." "Tenho certeza." Antes que pudessem discutir mais, o médico apareceu com um sorriso no rosto, trazendo a notícia que tanto esperavam. A cirurgia havia sido um sucesso total e a recuperação de Caetano seria completa. Mais tarde, quando foram visitar Caetano no quarto, encontraram algo curioso sobre sua mesa de cabeceira. Uma pequena xícara com chá de camomila ainda fumegante, exatamente como Dona Yara costumava preparar. Quando perguntaram à enfermeira quem havia deixado o chá ali, ela respondeu que não havia visto ninguém entrar no quarto. Aurora e Theo se entreolharam, um sorriso cúmplice nos lábios. Algumas coisas, talvez, não precisavam de explicação. O importante era que Caetano estava bem e sua família estava novamente unida e feliz. Na semana seguinte, quando Caetano já estava em casa se recuperando, Theo encontrou algo interessante em seu quarto. Um pequeno embrulho sobre sua cama, amarrado com uma fita colorida que lembrava os turbantes de Dona Yara. Dentro, havia um caderninho com capa de couro, decorado com pequenos símbolos que pareciam runas, mas diferentes daquelas da capa do notebook. Junto, havia um bilhete escrito em uma caligrafia elegante: "Meu querido Theo, nem toda magia é ruim. Algumas são feitas de amor, fé e esperança. Guarde este caderno para lembrar que existem mistérios neste mundo que não precisamos entender, apenas aceitar com gratidão. Com carinho, Yara." A recuperação de Caetano avançava de forma surpreendente. O médico de São Paulo, em suas consultas online agora realizadas em horários mais convenientes, não escondia seu espanto com a velocidade da melhora. O notebook, agora sem sua misteriosa capa, permanecia sobre a mesa do escritório como um lembrete silencioso de toda a jornada que haviam atravessado. Aurora voltou a pintar com cores mais vibrantes em seu ateliê. Suas telas, antes dominadas por tons escuros e sombrios, agora explodiam em amarelos e laranjas, refletindo o pôr do sol da praia de Iracema que tanto inspirava seus trabalhos. Ela havia recebido um convite para expor suas obras na feira de artesanato da Beira-Mar, algo que há meses não se sentia confiante para fazer. Theo carregava consigo o caderninho presenteado por Dona Yara, embora ainda não tivesse escrito nada nele. Às vezes, durante as aulas na escola alto padrão, pegava-se traçando com o dedo os pequenos símbolos gravados na capa, sentindo uma energia reconfortante emanar deles. Uma tarde, enquanto ajudava o pai a organizar o escritório, Theo encontrou uma foto antiga caída atrás da estante. Nela, um grupo de estudantes posava em frente à Faculdade de Letras da UFC. Entre eles, seus olhos identificaram uma figura familiar que fez seu coração disparar. "Pai, quem é essa moça de turbante na foto?" Caetano pegou a fotografia, ajustando os óculos para ver melhor. "Ah, essa foto
É da turma de literatura brasileira de 1985. Essa moça, deixa eu ver. O nome dela era Yara, se não me engano. Uma aluna muito especial. Sempre sabia as respostas mais profundas sobre os textos que estudávamos. Yara? Theo sentiu um arrepio. A semelhança com Dona Yara era incrível, embora a mulher da foto parecesse bem mais jovem. Sim, ela desapareceu misteriosamente antes da formatura. Diziam que tinha voltado para sua cidade natal, em Quixadá. Nunca mais tivemos notícias dela. Caetano devolveu a foto ao filho sem perceber sua agitação. Por que o interesse? Theo guardou a foto no caderninho que Dona Yara havia lhe dado. Nada não, pai. Só achei ela parecida com alguém. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina. Caetano voltou a dar aulas na UFC, embora com uma carga horária reduzida. Suas palestras agora incluíam não apenas literatura, mas também reflexões sobre vida, cura e esperança. Seus alunos notaram como ele parecia mais presente, mais conectado com cada palavra que pronunciava. Durante os fins de semana, a família retomou seu antigo hábito de passear pela cidade. Caminhavam pelo calçadão da beira-mar, saboreavam tapiocas na Praia do Futuro, visitavam a Catedral Metropolitana. Em cada lugar, Theo procurava discretamente por um turbante colorido na multidão, por um sorriso familiar entre os rostos desconhecidos. Uma manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã em uma padaria no Meireles, um cheiro familiar de ervas chegou até eles, trazido pela brisa marinha. Na mesa ao lado, uma xícara de chá fumegava, aparentemente esquecida, embora não houvesse ninguém sentado ali. Que cheiro gostoso, comentou Aurora, inspirando profundamente. Me lembra o chá da Dona Yara, completou Theo sorrindo. Caetano olhou curioso para os dois. Quem é Dona Yara? Vocês nunca me contaram direito sobre ela. Aurora e Theo trocaram um olhar cúmplice. Como explicar Dona Yara? Como descrever alguém que parecia ter sido enviada especialmente para guiá-los, através dos momentos mais difíceis, alguém que apareceu quando mais precisavam, e desapareceu deixando apenas o aroma de suas ervas e a sabedoria de suas palavras? É uma longa história, pai, respondeu Theo, abrindo seu caderninho, onde guardava a foto antiga. Uma história sobre fé, esperança e um pouquinho de magia. A descoberta da foto antiga despertou a curiosidade de Theo. Com a ajuda de sua mãe, ele começou a pesquisar sobre Quixadá, a cidade de onde Dona Yara dizia ter vindo. A pequena cidade do sertão cearense, conhecida por suas formações rochosas chamadas monólitos, tinha algo de místico em sua própria história. Olha só, mãe, disse Theo, mostrando uma reportagem antiga no computador. Em Quixadá tem uma pedra chamada Pedra da Galinha Choca, e dizem que ela tem poderes mágicos. Aurora, que organizava suas telas para a exposição na beira-mar, aproximou-se para ler. A reportagem falava sobre as lendas locais, incluindo histórias de curandeiras que apareciam misteriosamente para ajudar pessoas doentes antes de desaparecerem sem deixar rastros. Interessante, murmurou Aurora, lembrando-se de como Dona Yara havia mencionado Quixadá várias vezes. Sabia que seu pai deu algumas palestras lá? Foi antes de você nascer. A informação pegou Theo de surpresa. O pai conhecia Quixadá? Sim, ele participou de um projeto da UFC lá. Inclusive, Aurora parou, franzindo a testa como se tentasse recordar algo importante. Acho que foi lá que ele ganhou aquela capa de notebook com as runas. Como assim, mãe? Não foram os alunos da pós-graduação que deram para ele? Aurora balançou a cabeça. Agora que você falou, estou lembrando. Seu pai voltou de uma dessas viagens a Quixadá com a capa. Disse que uma senhora numa feira de artesanato insistiu para que ele a levasse. Na época, achamos curioso porque ele nem tinha notebook ainda. Theo sentiu aquele familiar arrepio na espinha. Pegou seu caderninho especial e começou a anotar todas essas coincidências. As runas na capa do notebook, a misteriosa senhora de Quixadá, Dona Yara, a aluna desaparecida da foto antiga. Tudo parecia conectado de alguma forma. Uma tarde, enquanto ajudava o pai a organizar alguns livros antigos no escritório, Theo encontrou um diário empoeirado. Era do tempo em que Caetano dava aulas em Quixadá. Folheando suas páginas amareladas, encontrou uma anotação interessante. Hoje conheci uma senhora fascinante na feira de artesanato. Seus olhos tinham um brilho de sabedoria antiga, e ela insistiu em me dar uma capa de couro com símbolos estranhos. Disse que um dia eu entenderia seu propósito. O mais curioso é que ela me lembrou muito uma aluna que tive há anos, Yara, que desapareceu misteriosamente. Theo sentiu seu coração acelerar. Ali estava a conexão que procurava. Mas antes que pudesse ler mais, ouviu os passos do pai se aproximando e rapidamente devolveu o diário à estante.
Naquela noite, durante o jantar na varanda, aproveitando a brisa que vinha do mar, Theo decidiu perguntar ao pai sobre suas memórias de Quixadá. Pai, como era dar aula lá em Quixadá? Caetano sorriu, seus olhos brilhando com as lembranças. Era um lugar especial, filho. Sabe aquelas cidades que parecem guardar segredos ancestrais? Quixadá é assim. As pedras gigantes, o pôr do sol no sertão, tudo tem uma magia própria. E o senhor lembra da senhora que te deu a capa do notebook? O sorriso de Caetano vacilou por um momento. Engraçado você perguntar isso. Sabe que às vezes eu sonho com ela? No sonho ela sempre está usando um turbante colorido e me oferece uma xícara de chá dizendo que tudo vai ficar bem. Aurora, que ouvia a conversa em silêncio, deixou cair seu garfo. A descrição era idêntica à dona Yara. E o que aconteceu com ela, pai? Nunca mais a vi depois daquele dia. Quando voltei à feira na semana seguinte, ninguém a conhecia. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Assim como... Caetano parou, seus olhos se arregalando levemente. Assim como minha antiga aluna Yara. A família decidiu fazer uma viagem a Quixadá durante as férias escolares de julho. Caetano, totalmente recuperado, queria mostrar a Theo o lugar que guardava tantas memórias especiais. A cidade os recebeu com seu calor característico do sertão e a imponente visão dos monólitos, que se destacavam contra o céu azul. Logo na chegada, hospedaram-se numa pousada simples, próxima à Pedra da Galinha Choca. Da janela do quarto, Theo podia ver a formação rochosa que parecia mudar de forma, conforme a luz do sol se modificava ao longo do dia. Em seu caderninho especial, começou a fazer desenhos dos símbolos que via nas pedras, notando semelhanças com as runas da antiga capa do notebook. Durante o café da manhã na pousada, uma senhora idosa que servia café aos hóspedes parou ao ver Caetano. "Professor, há quanto tempo?" exclamou ela, seus olhos brilhando de reconhecimento. "Dona Sebastiana." Caetano levantou-se para cumprimentá-la. "Que bom encontrá-la. Ainda se lembra das aulas de literatura que dei aqui? Como poderia esquecer? O senhor e a dona Yara faziam a melhor dupla de professores que esse sertão já viu." Theo e Aurora trocaram um olhar significativo. "Dona Sebastiana", interveio Aurora gentilmente, "a senhora poderia nos contar mais sobre essa dona Yara?" A idosa sentou-se com eles, seus olhos perdidos em lembranças distantes. "Ah, dona Yara era uma figura única, sempre com seus turbantes coloridos e aquele conhecimento profundo sobre as tradições antigas. Diziam que ela tinha um dom especial para ajudar as pessoas em dificuldade." "E o que aconteceu com ela?" perguntou Theo ansioso. "Ninguém sabe ao certo", respondeu Dona Sebastiana baixando a voz. "Um dia ela simplesmente desapareceu, mas tem gente que jura que ainda a vê por aí, principalmente quando alguém está precisando muito de ajuda. Dizem que ela se tornou uma espécie de anjo guardião de Quixadá." Caetano franziu a testa, memórias antigas emergindo em sua mente. "Agora me lembro. Foi ela quem me apresentou àquela senhora da feira de artesanato, a que me deu a capa do notebook." "Que senhora da feira?" perguntou Dona Sebastiana confusa. "Professor, naquela época nem feira de artesanato tinha aqui em Quixadá ainda." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Aurora segurou a mão de Theo por baixo da mesa, sentindo-o tremer levemente. Após o café, decidiram visitar a antiga escola onde Caetano havia lecionado. O prédio mantinha sua arquitetura original, com paredes grossas que protegiam do calor do sertão. Na secretaria, uma funcionária antiga ajudou-os a encontrar os arquivos daquela época. "Aqui está", disse ela, tirando uma pasta empoeirada de um arquivo. "Registros de 1985. Nas páginas amareladas, encontraram fotos antigas das turmas. Em uma delas lá estava Yara, exatamente como na foto da UFC que Theo guardava em seu caderninho. A funcionária, ao ver a foto, fez o sinal da cruz. "Essa é Dona Yara", exclamou ela. "Dizem que ela era uma benzedeira muito poderosa antes de virar professora. Tinha um dom especial para a cura." "Como assim?" perguntou Aurora. "Contam que ela aprendeu os segredos das ervas e das runas antigas com uma velha curandeira de Quixadá. Mas um dia, depois de curar uma criança muito doente, ela desapareceu. Alguns dizem que ela continua por aí, aparecendo para ajudar quem precisa, sempre com seus turbantes coloridos e seu chá de ervas." Theo abriu seu caderninho e mostrou a foto que havia encontrado no escritório do pai. A funcionária empalideceu. "É a mesma pessoa, mas essa foto é de Fortaleza. Como pode?" "E tem mais", disse Theo, sua voz tremendo de excitação. "Conhecemos uma senhora chamada Yara, igualzinha a ela, que trabalhou na nossa casa em Fortaleza há poucos meses." A funcionária olhou pela janela em direção à Pedra da Galinha Choca. "Tem coisas nesse sertão que a gente não consegue explicar, meu filho.
Dizem que algumas pessoas são escolhidas para serem anjos na Terra, ajudando quem precisa antes de desaparecerem sem deixar rastro. Na última tarde em Quixadá, Theo convenceu seus pais a visitarem a Pedra da Galinha Choca. O sol começava a se pôr, pintando o céu do sertão com tons de laranja e rosa, enquanto eles subiam a trilha que levava até a famosa formação rochosa. O vento soprava suavemente, trazendo consigo um aroma familiar de ervas que fez Theo parar de repente. Ali, sentada numa saliência da pedra, estava uma figura usando um turbante colorido que parecia dançar com a brisa do entardecer. "Dona Yara!" exclamou Theo, correndo em sua direção. A mulher sorriu aquele sorriso sereno que ele conhecia tão bem. "Sabia que vocês viriam", disse ela, sua voz mesclando-se com o sussurro do vento. "Estava esperando por vocês." Aurora e Caetano pararam alguns passos atrás, seus olhos arregalados em reconhecimento. Para Caetano, era como ver um fantasma de seu passado. A mesma Yara que havia conhecido décadas atrás, sem parecer ter envelhecido um único dia. "Como isso é possível?", sussurrou Aurora. Dona Yara, ou seria Yara, levantou-se graciosamente. "Algumas pessoas são escolhidas para serem guardiãs", explicou ela. "Aparecem quando alguém precisa de ajuda, trazendo consigo a sabedoria antiga das ervas, das runas, da cura." "A senhora é a mesma pessoa que me deu a capa do notebook?", perguntou Caetano, sua voz tremendo levemente. "Sim e não", respondeu ela enigmaticamente. "Sou todas e nenhuma. Sou a benzedeira que conhece os segredos das ervas, a professora que guarda a sabedoria dos livros, a governanta que cuida com amor. Apareço de diferentes formas, mas sempre com o mesmo propósito: ajudar quem precisa." "Mas por que nós?", perguntou Aurora. "Porque vocês tinham fé", respondeu Dona Yara simplesmente. "Não a fé cega que aceita tudo sem questionar, mas aquela que permite acreditar em possibilidades, que abre o coração para os mistérios da vida." Ela se aproximou de Theo, que segurava seu caderninho especial. "Continue escrevendo suas histórias, meu filho. Às vezes a maior magia está em acreditar." "A senhora vai desaparecer de novo?", perguntou ele, sentindo as lágrimas nos olhos. "Estou sempre por perto, mesmo quando não podem me ver. Nas ervas que curam, no vento que sopra, nas histórias que são contadas." Ela sorriu, tirando do bolso um pequeno saquinho de pano. "Estas são sementes de ervas especiais. Plantem no jardim de vocês em Fortaleza. Sempre que sentirem o perfume das flores, saberão que estou presente." O sol estava quase se pondo por completo agora, suas últimas luzes criando sombras alongadas nas pedras. Dona Yara começou a caminhar em direção ao poente, sua figura se misturando com a luz dourada. "Dona Yara", chamou Theo uma última vez. "A senhora é mesmo um anjo?" Ela se virou, seu sorriso mais brilhante que nunca. "Anjos existem de muitas formas, meu filho. Às vezes, eles usam turbantes coloridos e fazem chá de ervas." E então, num piscar de olhos, ela havia desaparecido, deixando apenas o aroma de suas ervas no ar e as sementes em suas mãos. Theo abriu seu caderninho e encontrou uma nova mensagem escrita na última página. "A verdadeira magia está no amor que nos une, na fé que nos move e na esperança que nos faz acreditar em dias melhores. Guardem essas sementes com carinho. Elas são um lembrete de que os milagres acontecem todos os dias, mesmo que nem sempre possamos explicá-los. Com amor eterno, Yara e Yara." A família ficou ali, contemplando o pôr do sol do sertão, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os mistérios que haviam vivido. O vento continuava soprando, trazendo consigo o aroma de ervas e promessas de que, em algum lugar, Dona Yara continuava sua missão de ajudar aqueles que precisavam. De volta à Fortaleza, a família trouxe consigo mais que apenas as sementes de Dona Yara. Carregavam uma nova compreensão sobre os mistérios da vida. Aurora decidiu transformar um cantinho do quintal da casa da aldeota em um jardim de ervas especiais. Numa manhã de domingo, Theo ajudava sua mãe a preparar a terra para o plantio. O cheiro de terra molhada se misturava com a brisa que vinha do mar, enquanto eles cuidadosamente plantavam cada semente do saquinho deixado por Dona Yara. "Mãe", disse Theo, suas mãos pequenas cobertas de terra, "que tipo de ervas a senhora acha que vão nascer aqui?" Aurora sorriu, lembrando-se do aroma familiar que sempre acompanhava Dona Yara. "Não sei, filho, mas tenho certeza que serão especiais como ela." Caetano observava tudo da varanda, um livro de poesias do sertão em suas mãos. Desde que voltaram de Quixadá, ele havia começado a pesquisar sobre as tradições de cura do interior do Ceará, fascinado pela rica cultura que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia verdadeiramente notado antes. As semanas passaram e o pequeno jardim começou a ganhar vida.
Primeiro, pequenos brotos verdes romperam a terra, tímidos e delicados. Com o passar dos dias, cresceram fortes e vigorosos, enchendo o ar com fragrâncias que lembravam os chás de Dona Yara. Theo passava horas ali, cuidando das plantas e anotando cada mudança em seu caderninho especial. As ervas que nasceram eram diferentes de tudo que já haviam visto. Algumas tinham flores de cores vibrantes que pareciam mudar de tom conforme a luz do sol. Outras exalavam aromas que variavam ao longo do dia. Os vizinhos começaram a notar aquele jardim peculiar. Dona Francisca, que morava ao lado, passou uma tarde observando as plantas por cima do muro. Que ervas são essas, Aurora? Nunca vi nada igual. Aurora sorriu, oferecendo-lhe algumas folhas. São ervas especiais, Francisca. Vieram de Quixadá. Logo, o jardim de ervas da família se tornou conhecido no bairro. Pessoas passavam para pedir um pouco das folhas para fazer chá, e cada uma relatava efeitos diferentes. Alguns diziam que o chá trazia paz, outros que ajudava a curar pequenas enfermidades, e havia até quem jurasse que sonhava com uma senhora de turbante colorido após tomar o chá antes de dormir. Uma tarde, enquanto regava as plantas, Theo sentiu aquele perfume familiar e inconfundível. Por um momento, teve certeza que viu um turbante colorido desaparecer atrás de uma das moitas de ervas. Seu coração disparou, mas ao invés de medo, sentiu uma alegria profunda. Correndo para dentro de casa, encontrou sua mãe no ateliê. Aurora estava trabalhando em uma nova série de quadros, inspirada em suas experiências em Quixadá. As telas retratavam mulheres com turbantes coloridos em diferentes cenários, algumas entre as pedras do sertão, outras em jardins de ervas, todas com um brilho especial nos olhos que lembrava Dona Yara. "Mãe", disse Theo ofegante, "eu vi ela, no jardim." Aurora largou seus pincéis e abraçou o filho. "Eu sei, meu amor. Ela está sempre por perto, não está? No perfume das ervas, no vento que sopra no jardim." Caetano, que passava pelo corredor naquele momento, parou para observar os quadros de Aurora. Seu olhar deteve-se especialmente em uma tela que mostrava uma mulher de turbante plantando sementes sob o pôr do sol do sertão. "Sabe", ele disse pensativo, "desde que voltamos de Quixadá, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como Dona Yara, ou Yara, apareceu em nossas vidas exatamente quando precisávamos dela. Como um anjo da guarda", completou Theo. "Mais que isso", respondeu Caetano. "Como um lembrete de que existem coisas neste mundo que não precisamos entender completamente para acreditar. Às vezes, a maior sabedoria está em aceitar o mistério." 1 ano se passou desde a viagem a Quixadá. O jardim de ervas havia se tornado um pequeno oásis no coração da aldeota, atraindo borboletas coloridas e beija-flores que pareciam dançar entre as flores exóticas. As plantas cresceram muito além do pequeno canteiro original, espalhando-se pelo quintal como se tivessem vida própria. Aurora transformou seu ateliê em um espaço de cura e arte. Além de pintar, ela começou a oferecer oficinas de pintura terapêutica, usando as ervas do jardim para fazer chás que serviam durante as aulas. Seus alunos diziam que o ambiente tinha algo de mágico, uma energia especial, que os ajudava a se expressar através da arte. Caetano, completamente recuperado, incluiu em suas aulas na UFC discussões sobre a rica tradição oral do sertão e os conhecimentos ancestrais de cura. Seu interesse pelo tema o levou a iniciar uma pesquisa sobre as benzedeiras e curandeiras do interior do Ceará, documentando histórias semelhantes à de Dona Yara em diferentes épocas e lugares. Theo, agora com 9 anos, continuava escrevendo em seu caderninho especial. Suas histórias, inspiradas por tudo que viveu, falavam sobre anjos guardiões disfarçados, jardins mágicos e o poder transformador do amor e da fé. Seus professores ficaram tão impressionados com seus textos que o incentivaram a participar de um concurso literário infantil. Numa tarde especialmente quente, enquanto a família estava reunida no jardim, Theo leu em voz alta a história que havia escrito para o concurso. Era sobre uma misteriosa senhora que aparecia para ajudar famílias em dificuldade, usando a sabedoria das ervas e o poder das runas antigas para curar não apenas corpos, mas também corações. "É uma história muito bonita, filho", disse Aurora emocionada. "Dona Yara ficaria orgulhosa." "Ela sabe", respondeu Theo com convicção. "Às vezes, quando estou escrevendo, sinto aquele cheirinho de ervas dela e as palavras simplesmente fluem." Naquele momento, uma borboleta azul pousou no caderninho de Theo. Suas asas tinham marcas que lembravam as runas da antiga capa do notebook. Ela ficou ali por alguns instantes, como se estivesse lendo a história antes de voar em direção ao pôr do sol. O vento soprou suavemente, trazendo consigo o aroma familiar das ervas e um sussurro que parecia dizer:
continuem acreditando. A família sorriu, reconhecendo aquele momento como mais um dos pequenos milagres que haviam se tornado parte de suas vidas. Nos anos que se seguiram, a história da família e de Dona Yara foi contada e recontada. O Jardim de Ervas continuou crescendo, assim como as histórias de cura e transformação que emanavam dele. As pessoas que visitavam a casa sempre comentavam sobre uma sensação especial que sentiam ali, como se estivessem sendo abraçadas por uma presença amorosa e protetora. Theo cresceu mantendo viva a memória de Dona Yara através de suas histórias. Seu caderninho especial se transformou em vários cadernos, todos decorados com símbolos que lembravam as runas antigas. Em cada palavra que escrevia, em cada história que criava, havia um pouco da magia que ela havia trazido para suas vidas. A Aurora continuou pintando suas mulheres de turbante, seus quadros agora expostos em galerias por todo o Brasil, levando um pouco da magia de Dona Yara para outros lugares. Caetano publicou um livro sobre as tradições de cura do sertão, dedicando-o à misteriosa professora que apareceu e desapareceu como um anjo, deixando apenas o perfume de suas ervas e a sabedoria de suas palavras. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava do mar trazendo histórias antigas, quem passasse pela casa da família na aldeota poderia jurar que via uma senhora de turbante colorido cuidando do jardim de ervas, seu sorriso sereno iluminado pelo luar, antes de desaparecer como uma borboleta na brisa da noite. Porque alguns anjos, como Dona Yara havia ensinado, não precisam de asas para voar, apenas de um turbante colorido, um coração cheio de amor e a sabedoria antiga das ervas do sertão.